Olá pessoal, começando mais um programa do canal Nós Universo, tudo bem com vocês? Boa semana para todo mundo, aproveitando aí também. E hoje o assunto obviamente é Nibiru, né? Como não podia deixar de ser, faz um tempinho que a gente não fala sobre o nosso planeta intruso, né? Mas a gente, antes de começar, vai falar um pouquinho também sobre algo que a gente andou notando ali nos comentários dentro do nosso canal e que a gente julga ser de extrema importância dar esse retorno para vocês. O objetivo do canal Nós Universo é propagar conhecimento científico, ciência e tecnologia de um modo geral, e a gente não tem nenhum tipo de partido, nenhum tipo de afiliação, e a gente faz questão de destacar isso, mesmo quando em algum momento a gente se vê obrigado a colocar, por exemplo, a informação, o nome de um candidato, por exemplo, como referência a algo que foi dito no programa. Então, exemplo, programa sobre o astronauta Marcos Pontes relacionado ao Ministério das Ciências e Tecnologia, que ele teria sido convidado caso um determinado político fosse eleito presidente da República, então o Marcos Pontes seria indicado ao cargo de ministro. Então a gente, obviamente, durante a entrevista não cita o nome do candidato, mas num determinado momento, em termos gráficos, na hora da edição do programa, nós colocamos a imagem da manchete que deu origem ao comentário. Então isso não quer dizer que o nosso canal tenha qualquer tipo de afiliação política com esse ou com aquele candidato, tá certo? Só para deixar isso bem claro, afinal de contas o canal é um canal no YouTube, e apesar disso nós seguimos fielmente a ideia do compartilhamento honesto de informações ligadas à ciência e, como eu já disse, a partir de tecnologia também. Isto dito e isto posto, a gente entra agora no assunto relacionado ao Nibiru, que afinal de contas parece ser aquilo que chama muito a atenção de todos. A gente nunca quis colocar o Nibiru como sendo o nosso centro de discussões aqui no canal, porque a gente entende que outros tantos processos, tão antigos quanto a notícia do Nibiru, se fazem presentes no nosso dia a dia. Então, até aproveitando inclusive comentários que foram feitos aí no canal, o pessoal se refere muito ao evento que nós fizemos em junho passado, né, onde nós nos encontramos lá com uma grande quantidade de pessoas aí, na maioria seguidores do canal, e houve a discussão sobre todos os fatores que desembocariam no futuro naquilo que nós chamamos de extinção em massa, tá? Justamente fatores e fatos que acontecem há 2, 3 décadas pelo menos, e que estão levando gradativamente a vida no nosso planeta a um fim determinado, a uma situação ligada e caracterizada por ser um evento de extinção em massa. É claro que o Nibiru, como eu até mesmo brinquei durante a apresentação lá naquele dia, o Nibiru é a cerejinha do bolo, né? É a novidade, é a coisa mais significativa ou representativa, até porque vem dos céus, né? E de uma certa forma isso chama mais a atenção. Aí algumas pessoas até falaram assim, nossa, mas será que Nibiru de fato é verdadeiro, etc. Então eu tenho algumas coisas para dizer para vocês. Vai estar na descrição desse vídeo o nome de uma profissional, de uma professora universitária que pediu demissão da universidade onde trabalhava no caso, para defender a existência do Nibiru. É uma física, e eu estou falando da doutora Cláudia Albers. Ela é PhD em física e era professora de uma universidade na África do Sul. Ela hoje tem um canal no YouTube, eu vou disponibilizar o endereço, como eu já disse, para vocês poderem acessar e verem o que ela está falando sobre o Nibiru. É mais um profissional, é mais um cientista dando a cara a tapa para defender a ideia de que o Nibiru de fato existe. Logo, logo isso vai ser mais do que aclarado, podem crer. E a doutora Cláudia, por exemplo, inclusive dá mais dados e informações de forma muito mais específica sobre esse corpo celeste e que vem vindo, aí vem se aproximando da gente, sim. O que aconteceu com o Nibiru em 1º de julho? Que foi a outra coisa que o pessoal andou perguntando. Lá no evento em 23, 24 de junho, né, o evento que nós fizemos lá em São Pedro, nós comentamos que o Nibiru seria visível
por telescópio no dia 1º de julho, atravessando o nascente do Sol, alinhado com a constelação de Peixes, com a cauda da constelação de Peixes. De fato, isso aconteceu. Eu vou agora colocar a imagem para vocês verem que foi obtida através do telescópio nesse dia e nesse horário, tá certo? E aproveito também para comentar com vocês que nesse momento o Nibiru atravessa por cima de nós e ele está exatamente sobre, ou quase sobre Marte. Ele não é visível ainda porque ele está na parte mais profunda do arco de trajetória dele. Você imagina que o Nibiru ele não vem no mesmo plano, que os outros planetas aqui estão no sistema solar. Existe um alinhamento, existe o Sol aqui no centro e todos rodando ao redor, todos em órbita. Ele vem por cima. Ele está vindo por cima, ele vai passar por trás do Sol, depois ele vai dar a volta por baixo e vai para a direção do outro Sol dele, que é onde ele faz a curva lá no fundo de novo. Opa, caiu aqui o papel. Bom, isso tudo para dizer para vocês que pela quantidade de estrelas que existem no cosmos e pela quantidade de asteroides, pela quantidade de corpos celestes em movimento, fica difícil às vezes você identificar o que é o quê. Então, esse corpo celeste, o Nibiru, vem sendo monitorado há mais de 27 anos. Isso pela NASA, pelo grupo de astrônomos que a gente mencionou, inclusive, lá no evento. E essa observação ela é muito meticulosa, porque você tem que acompanhá-lo para e passo, porque facilmente se confunde com outro planeta, com um cometa, às vezes, até porque o Nibiru tem uma cauda, né? E por isso que ele era chamado de planeta cometa, porque ele tinha todas as características físicas de um planeta, porém uma coma, ou seja, ele tem uma cauda que lembrava também um cometa. Muito bem. Agora, o que está acontecendo por aí pela internet? As pessoas aí nessas últimas semanas estão se debatendo, estão todas agitadas, falando de algo que tem sido comentado, né? Olha, o cometa está aparecendo no Nibiru, lá perto do Sol, é 2 vezes maior do que Júpiter, e não sei o que, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse outro corpo celeste que se aproxima do Sol é o cometa 2017 S3. Ele tinha sido já rastreado há um bom tempo, mas acabou chamando a atenção dos cientistas porque ele é 2 vezes... quando ele apareceu, entrou no campo visual dos telescópios, ele acabou aparecendo de uma forma maior. Eles tinham uma expectativa de tamanho e agora apareceu o mesmo cometa com outro volume, com outro tamanho, que por acaso é 2 vezes maior do que Júpiter. O que chama atenção no caso desse cometa, e vocês sabem que eu sou bastante direto nesse tipo de coisa, é o fato da composição dele. Não sei se vocês sabem, os cometas normalmente são feitos de gelo. Esse é feito de gelo e parece que existe um percentual dele que é rocha. É material sólido, é rocha, mineral, enfim. E isso chama atenção. Calculada a trajetória dele de passagem pelo Sol, né, a que distância ele vai passar do Sol, começaram a especular sobre a possibilidade desse cometa criar um tipo de interação com o Sol. Então, na medida em que ele se aproxima do Sol, ele pode chamar o Sol a entrar em atividade. Por exemplo, o Sol está numa calmaria super grande ultimamente, mas pode ser que com a presença de um corpo maciço nas proximidades dele, o Sol interaja magneticamente com esse corpo. E é possível que o Sol entre em atividade mais forte em termos solares com a aproximação do cometa. Então, e o cometa, obviamente, vai sofrer as consequências dessa aproximação também em relação ao Sol. Como eu disse agora há pouco, em partes ou quase todo ele é feito de gelo. Então pode ser que na medida em que o Sol entre em atividade com a passagem, com a aproximação do cometa, o Sol mesmo acabe, por exemplo, como aconteceu já outras vezes, o Sol possa vir gerar um flare e o flare possa atingir o cometa também. Né? E o cometa sofre uma desintegração, pelo menos parcial, do seu volume, do seu gelo e até da sua parte massiva por conta disso. O importante é que, seja lá o que for acontecer entre o cometa e o Sol, provavelmente haverão consequências para a Terra.
E isso pode acontecer e deve acontecer do ponto de vista magnético, ou seja, vem eletricidade, pode vir plasma solar em alta quantidade, principalmente se houver um flare, né, como eu estava mencionando agora, e se esse flare chegar aqui na nossa atmosfera, vocês já sabem mais ou menos o que costuma acontecer. Né? Então nós vamos ter altas descargas elétricas na ionosfera, nós podemos ter uma mudança, né, não só de comportamento, como a gente vem frisando já faz algum tempo, mas também o atingimento de equipamentos eletrônicos, de distribuição de energia elétrica, apagão em rádio, celular, esse tipo de coisa. Tá certo? Então é importante ficar de olho nesse cometa por conta disso. Ok? Então o cometa é isso, não tem nada a ver com Nibiru. Nibiru segue sua trajetória firme e forte em direção ao Sol e continua com a velocidade variando. E isso tem dado trabalho para o pessoal monitorá-lo. Ora ele acelera, ora ele não acelera. Mas a hora que ele se aproximar um pouquinho mais do Sol e começar a ganhar velocidade, essa velocidade vai ser constante. E aí sim vai ser possível calcular o tempo exato de chegada do Nibiru ao plano solar. Isso é importante vocês não esquecerem. Portanto, no dia do nosso encontro lá, nós deflagramos a informação de que 16 meses seria o prazo estimado para a chegada dele no nosso plano, cortar o nosso plano solar aqui. Esse prazo tanto pode aumentar um pouco, como pode diminuir um pouco. Mas muito em breve, a gente calcula que até o final do ano, essa informação possa ser dada de forma mais precisa. Tá? A informação ligada ao tempo de chegada do Nibiru por aqui. Vou reforçar a vocês que o Nibiru não é o único responsável, não será o único responsável por essa mudança que aguarda todas as formas de vida no nosso mundo. Na realidade, existem muitos processos, como as mudanças climáticas, a penetração cada vez mais do Sol em função da redução do campo magnético terrestre. Isso tem tudo a ver com a inversão dos polos. É possível que a inversão dos polos esteja sendo promovida pela aproximação de dois corpos celestes gigantescos. Um é o Nibiru e o outro seria o nono planeta, tão difundido e estudado também, comentado nos meios científicos. Esse foi mais claramente, o nono planeta foi mais claramente discutido, ou é mais claramente discutido, porque na realidade ele está mais longe. E ele não oferece um risco, em termos de aproximação, tão grande quanto o Nibiru. O Nibiru vai cortar o plano solar entre o Sol e algum planeta que esteja alinhado com ele. Existe inclusive a possibilidade de que o planeta que vai ficar entre o Sol e o Nibiru seja a própria Terra. Se isso acontecer, nós teríamos um eclipse e um aumento significativo das consequências em relação à geodinâmica no planeta. Mas já existem também interações importantes com o nono planeta. Ele não vai cortar o Sol, o nono planeta, mas ele vai passar nas cercanias do sistema solar. E isso é o suficiente. Aliás, onde ele está, ele já está influenciando, e conforme ele vai chegando mais perto, outras consequências também, no sentido de mudar a geodinâmica, acelerar as coisas por aqui, vão acabar acontecendo. Por isso é importante vocês ficarem de olho. Para encerrar, eu queria lembrar vocês do seguinte. Houve também comentários dizendo assim, poxa, mas se são 16 meses, 14 meses, 1 ano, 2 anos, não importa, já deveria estar acontecendo alguma coisa. E não está acontecendo nada aqui no planeta. Aí eu quero lembrar aos senhores e às senhoras e aos amigos e amigas do seguinte: basta que vocês olhem a geodinâmica do nosso planeta nesse exato momento. Eu vou também disponibilizar mais 2 links aqui, um do SGS, para quem não tem, que é o Sistema de Monitoramento de Sismos do governo americano. E eu gostaria que vocês observassem a sequência, aquilo que a gente chama de sequência histórica dos terremotos nos últimos 4 meses. Não precisa nem voltar muito para trás. Os últimos 4 meses, vocês vão ficar boquiabertos com a quantidade de terremotos pelo globo aumentando gradativamente, hoje na casa de 300, 250, 300, até um pouco mais por dia. E o outro link que eu vou disponibilizar é de um sistema de monitoramento confiável, digo para vocês, que está ligado à Universidade Federal de Brasília. Tá certo? E, através desse painel, através dessa plataforma, vocês vão poder observar os sismos no Brasil.
E vocês também vão ficar impressionados com o número de sismos que tem aparecido nos últimos meses aqui no Brasil. Ah, mas eu não estou sabendo de nada, é lógico. O Jornal Nacional, infelizmente, e outros jornais que a gente tem aí na TV aberta, não acham esse tipo de pauta interessante. E por isso mesmo você está aqui no canal Nós Universo para poder saber um pouco sobre isso. Então vai lá dar uma olhada, eu vou disponibilizar esses 2 links aí para vocês poderem acompanhar. Recomendado pelos nossos astrônomos é ficar de olho na geodinâmica do planeta, por exemplo, os sismos, porque eles vão indicar a aproximação e as interações gravitacionais e magnéticas entre os corpos em aproximação e o nosso mundo por aqui. Portanto, meus amigos, continuem na preparação. O Nibiru vem vindo aí, o 9º planeta se aproxima e não é que tudo vai virar o caos, mas a gente precisa realmente se preparar para saber como lidar com as mudanças que vêm por aí. Tá certo? Um grande abraço a todos vocês. A gente se vê no próximo programa. Até mais.